Hoje, embarcaremos em uma jornada para relembrar a coragem, a ousadia e a determinação que definiram a Operação Entebbe, um evento que cativou o mundo e permanece como um símbolo de resistência contra o terrorismo. Era 27 de junho de 1976, um dia que mudaria para sempre o destino de centenas de pessoas. Um avião da Air France, voo 139, com mais de 240 passageiros a bordo, partiu de Tel Aviv em direção a Paris. Entretanto, esse voo de rotina foi drasticamente alterado quando sequestradores ousados assumiram o controle da aeronave. As tensões geopolíticas e os conflitos no Oriente Médio lançaram uma sombra escura sobre o voo, enquanto 4 sequestradores, membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina e das células revolucionárias alemãs, armados e determinados, desviaram a aeronave para um destino inesperado, o aeroporto de Entebbe, em Uganda. Eles encontraram apoio inesperado do líder ugandense, Idi Amin, cujo governo ajudaria a transformar esse sequestro em um confronto internacional de proporções épicas. A questão crucial tornou-se: como Israel responderia a esse desafio? Uma nação com uma política clara de não ceder a terroristas enfrentava agora um dilema de proporções globais. Enquanto o mundo mantinha os olhos fixos nesse impasse tenso, nos bastidores, líderes israelenses e especialistas militares começaram a traçar uma estratégia extraordinária. Uma estratégia que culminaria em uma operação de resgate que desafiaria todas as probabilidades. Idi Amin, conhecido por sua personalidade carismática e muitas vezes controversa, aproveitou a situação para promover sua própria agenda política. Ele permitiu que o avião pousasse no aeroporto de Entebbe, em Uganda, e os sequestradores receberam proteção em solo africano. Isso transformou o aeroporto em uma fortaleza cercada por forças de segurança ugandenses, complicando ainda mais a situação. Enquanto os reféns eram mantidos em cativeiro, líderes de todo o mundo enfrentaram um dilema complexo: onde traçar a linha entre a segurança dos reféns e a política de não negociação com terroristas. À medida que os dias se transformavam em semanas, o tempo se esgotava e uma decisão crucial precisava ser tomada. Uma nação que nunca havia cedido a exigências de terroristas agora se via diante de um desafio sem precedentes. A vida de centenas estava em jogo e uma resposta audaciosa era necessária. Enquanto a tensão se intensificava, as engrenagens da Operação Entebbe começaram a girar. Um grupo de líderes israelenses e especialistas em segurança enfrentava uma tarefa monumental. Eles tinham um objetivo claro: resgatar os reféns mantidos em cativeiro no aeroporto de Entebbe. Mas como executar um resgate em um local tão hostil e altamente protegido? O primeiro passo foi um planejamento meticuloso. As informações sobre o aeroporto, os edifícios, os guardas ugandenses e os sequestradores eram essenciais. A equipe israelense, liderada pela Sayeret Matkal, uma unidade de elite das Forças de Defesa de Israel, precisava entender todos os detalhes para maximizar suas chances de sucesso. A Operação Entebbe foi um desafio sem precedentes, não só pela distância e pelo terreno desconhecido, mas também pelo fator surpresa. Os sequestradores e as forças ugandenses não deveriam suspeitar do que estava por vir. Com as informações em mãos, os agentes começaram a treinar exaustivamente. Eles simularam cada movimento, cada possível cenário. A precisão e a coordenação seriam cruciais, já que qualquer erro poderia resultar em tragédia. O planejamento não se limitou apenas à ação militar, mas também à inteligência cuidadosamente coletada. À medida que o plano tomava forma, uma série de questões complexas precisava ser abordada. Como infiltrar as forças em Uganda sem serem detectadas? Como garantir que os reféns fossem liberados sem ferimentos? E como evitar um confronto direto com as forças ugandenses? Uma parte crucial do planejamento era o transporte. As forças de resgate precisavam chegar a Entebbe de forma rápida e furtiva. Eles contaram com aeronaves militares modificadas para atender às necessidades da operação. Cada detalhe foi considerado, desde o trajeto até a iluminação noturna. As aeronaves desempenharam um papel vital. A velocidade e a capacidade de surpresa foram fundamentais. O uso de aeronaves de transporte de longo alcance permitiu que as forças chegassem rapidamente ao local sem alertar os sequestradores.
Enquanto o planejamento atingia seu ápice, os líderes israelenses enfrentavam uma decisão monumental: autorizar ou não o resgate. Os riscos eram altos, mas a determinação de não ceder ao terrorismo impulsionava a decisão. Uma operação audaciosa estava prestes a começar. A noite de 4 de julho de 1976 marcou o início de uma das operações de resgate mais ousadas da história militar. Enquanto o mundo dormia, um grupo de agentes israelenses embarcava em uma missão perigosa para libertar os reféns mantidos cativos em Entebbe. As aeronaves de transporte carregando as forças de resgate decolaram do solo israelense e entraram em território desconhecido. A habilidade de voar abaixo do radar e em baixas altitudes era crucial para evitar detecção. O elemento surpresa era sua maior vantagem. Enquanto isso, no aeroporto de Entebbe, os sequestradores e as forças ugandenses permaneciam alheios à tempestade que se aproximava. As luzes das aeronaves militares, que apareceram quase do nada, anunciaram o início da operação. As táticas de entrada eram essenciais. As forças israelenses, silenciosas como sombras, se moviam coordenadamente para garantir que os sequestradores fossem pegos de surpresa. A sincronização era vital para minimizar a resistência inicial. O confronto foi rápido e intenso. Os agentes israelenses se lançaram em ação, trocando tiros com as forças ugandenses e subjugando os sequestradores. O elemento surpresa e a eficácia das táticas de resgate foram cruciais nesse momento crítico. À medida que as forças israelenses avançavam, eles se depararam com os reféns em cativeiro. O alívio e a esperança encheram os olhos daqueles que estavam há dias sob ameaça. Cada refém libertado era uma pequena vitória sobre o terrorismo. Os reféns eram evacuados com cuidado, levados para um local seguro enquanto o caos do confronto diminuía. O resgate estava em andamento, mas a operação estava longe de terminar. Os agentes enfrentavam o desafio de garantir a segurança total do local. Os agentes israelenses continuaram a varredura do aeroporto, enfrentando os desafios restantes. Garantir que nenhuma ameaça fosse deixada para trás era crucial para a conclusão bem-sucedida da operação. Com os reféns em segurança, as forças israelenses iniciaram a retirada. Cada passo era uma confirmação da missão cumprida. A ação tinha sido audaciosa, o confronto tenso, mas a libertação estava completa. A noite havia testemunhado a coragem e a determinação daqueles que se recusaram a ceder ao medo. A Operação Entebbe estava mais próxima de seu final, mas o legado daquela noite ecoaria por gerações. A fase crítica do confronto e da libertação estava completa. À medida que o sol surgia no horizonte após uma noite de tensão e ação, a Operação Entebbe deixava um rastro de esperança e triunfo. Os reféns libertados eram recebidos por suas famílias com abraços emocionados e lágrimas de alívio. Para evitar que a Força Aérea de Uganda perseguisse os militares israelenses e os passageiros, a Força Aérea de Israel bombardeou e destruiu os caças de Uganda, encerrando assim a missão de resgate. Do planejamento até o desfecho total da Operação Entebbe, passaram-se ao todo 7 dias, de 27 de junho a 4 de julho. Mesmo com o sucesso da operação, ao menos 3 passageiros morreram no voo sequestrado. O comandante da operação, Yonatan Netanyahu, também morreu na ação. Ele era o irmão mais velho de Benjamin Netanyahu, que viria a ser no futuro o primeiro-ministro de Israel. Terminamos aqui essa jornada. Se você gostou de nosso vídeo, deixe seu like, comente o que você achou do vídeo e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima!